Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da série Conversa ao Pé do Ouvido. Essa série foi concebida no contexto da disciplina de apreciação musical do curso de música da Unimep, com o objetivo de promover a mediação de escuta. A cada semana a gente recebe aqui um estudante do curso de música que fica responsável pela escolha do repertório sobre o qual a gente vai falar. Hoje a gente recebe aqui o estudante Luca Funes, do 5º semestre do curso de música, e que trouxe para a gente uma canção bastante tradicional do repertório do rock, que é o Hotel California. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. E conta pra gente o que motivou a escolha desse repertório. Então, eu acredito que eu optei por essa música por dois motivos principais, né? Um, obviamente, por ser guitarrista e no final da canção eles têm um trabalho muito legal de dueto de guitarra. E outra porque eu sempre escutei ela assim no repertório de casa, de família. Meu pai sempre gostou muito de arte, música, então era de Dominguinhos a Iron Maiden de fim de semana, sabe? E acho que foi por conta disso que eu acabei escolhendo essa música, e Eagles estava sempre no meio desse bolo musical que rolava lá. Legal. A gente tem essa música, ela ganhou prêmios logo após a estreia, né? Ela foi publicada em 1976, né? E ganhou um Grammy em 77 como melhor canção, né? Numa certa medida, esse prêmio contribuiu para a projeção dela para além do próprio contexto dos roqueiros ou dos guitarristas, né? Esse prêmio, numa certa medida, contribuiu para a projeção dela para além do seu próprio tempo, né? Essa música ela está presente no repertório do rock até hoje, né? Sim, e daí ela acaba, né, tendo essa música, como várias outras músicas dessa época, acabam tendo uma vida aí, né, maior, passa o tempo dela por conta disso, né? Porque existia assim, um contexto forte na época, né? Não era uma música superficial, inclusive existem, de letra superficial, né? Inclusive existe essas teorias, algumas teorias em cima da própria Hotel California, que é sobre contestando esse sistema de consumo norte-americano e tudo mais, né? Tem um depoimento do compositor dessa música, que é o Don Henley, né? Para uma revista americana, em que ele fala assim: a canção é uma alegoria sobre o hedonismo e a autodestruição na indústria da música no sul da Califórnia durante a década de 70. É basicamente uma canção sobre o lado sombrio do sonho americano e sobre o excesso na América, algo que a gente sabia muito a respeito. Então ele próprio, assim, numa certa medida, nesse depoimento, dá a indicação do sentido do texto. Sim. Né? É uma crítica ao estilo de vida da época, né? E a esse consumismo exacerbado, né?
próprio do universo capitalista, ao qual se opunha o socialismo no contexto da Guerra Fria, né, desse Sim. período. Que era muito contestado nesses movimentos musicais, né? Onde surgiu Jimi Hendrix e vários outros músicos importantes, e principalmente para o universo da guitarra, né? Que é o Woodstock, Mick Says to Love, tudo dessa época, né? Tá tudo ali nesse contexto. E o que a gente pode falar sobre o rock nesse período, assim? Que características ele tem? O que você pode apontar pra gente? Eu acho que ele começou de fato ali, né? O que a gente entende por rock and roll hoje, eu acho que começou ali por conta dos recursos, né, tecnológicos que tinham ali na época, os amplificadores valvulados, bateria sem pele de resposta, porque até então acho que era o blues que estava meio que comandando, né? E o blues tinha, né, esse caráter mais acústico antes, né? Óbvio que hoje já existe, né, o blues elétrico, então faz tempo, aliás, que existe, mas naquela época o surgimento desses recursos tecnológicos fez com que caracterizasse mais o rock and roll, assim, né? O surgimento da banda, né? Baixo, bateria, vocal e guitarra, às vezes duas guitarras, às vezes nessa época era muito power trio, né? Por exemplo, o Jimi Hendrix Experience era baixo, bateria e guitarra. Os pedais de distorção, né? Todos esses efeitos, eu acho que isso que foi meio que caracterizando o rock and roll, né? O que eu acho muito legal dessa época é justamente o fato da gente ter um desenvolvimento tão intenso das tecnologias, e isso criou, assim, eu acho que dentro do contexto do rock e da produção desse estilo, uma efervescência no sentido de constituir um universo muito grande de exploração. Então, cada novo disco que cada banda lançava apresentava novas soluções ou novas alternativas ou trazia novas possibilidades de uso dos recursos da tecnologia, né? Era um período de intensa exploração, de uso desses novos recursos tecnológicos, e isso eu acho muito rico, assim. Eu acho que, numa certa medida, o rock naquele momento se constituiu como um grande espaço de estudo, de aperfeiçoamento da prática e de consolidação desse estilo como um espaço de uso das tecnologias, né? Sim. E algumas técnicas também, né? Não só o que caracterizaria não só o uso das tecnologias, mas algumas técnicas. O próprio Hendrix tocava com o dedão por cima da guitarra. Isso dava uma sujada no som, essa sujadinha no som também já traz um pouco da característica do rock, mas sim, eu acho que o principal aí que a gente poderia apontar é isso. E o que você falou é muito importante, a cada álbum que saía, porque naquela época não era uma produção tão em massa como é hoje, né? Não era tão fácil de se fazer isso. Por exemplo, um Led Zeppelin cruzar o oceano foi bem batalhado aí e conseguiram. Então, para gravar um CD, um LP, né, que era na época, a diferença de tempo entre um e outro era muito grande. Então, nessa diferença de tempo já tinha se criado outros recursos, claro, outros pedais que eles provavelmente iam tentar encaixar no próximo álbum. Então, acho que, assim, pensando por esse lado, é bem interessante frisar esse lance da dificuldade que se tinha de fazer, de produzir, né, de gravar um álbum ou um LP todo. Outras duas características que são bastante comuns no rock é o uso do virtuosismo, né? Assim, essa exploração da técnica dos instrumentos, e outra questão ainda é a exploração da performance no palco, né? Assim, da encenação, da cena, né? A escolha do figurino, a caracterização de um personagem, digamos assim, né? Como se a cada canção
ou a cada música diferente, o cantor, o vocalista, ou aquele que encabeça o grupo tivesse que personificar um caráter diferente, né? Isso eu acho uma coisa muito interessante e extremamente importante. A interlocução entre as artes. Eu tenho um DVD muito legal do Ney Matogrosso em que ele fala sobre isso. E o Ney, principalmente na época dos Secos e Molhados, é uma coisa cênica e musical e poética, então é muito, no meu ponto de vista, é muito importante, porque você só chegar e reproduzir algo, se não tiver dentro de um contexto, né? Porque às vezes o contexto te pede para que você faça isso, né? Mas eu acho que se você só chegar por exemplo, recitar uma poesia e sair fora, ele perde um pouco da essência da arte, né? E o rock tem essa atitude da contestação, né? Assim, essa atitude que tem que estar representada na cena. Exato. Né? Ele é contestador, ele é muito presente sempre, né? É visceral o negócio. Exato, né? Mas nessa música especificamente, assim, digamos, essa visceralidade não está tão presente, né? Em termos de caráter, essa música não é tão visceral, né? E ela nem explora tanto esse recurso de cena. Quando a gente vê, por exemplo, os vídeos disponíveis no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais das primeiras performances da banda, né, do The Eagles, pelo próprio pelo próprio caráter dela, ela não demanda tanta encenação assim, né? Sim, pelo caráter da música, né? E a banda também, eu acho que na época ela não era a banda mais performática. Eles estavam mais concentrados ali no que eles estavam fazendo, diferente de um The Who que quebrava hotel e tudo mais, essa galera que a gente conhece. Mas sim, a música em si, ela não é muito, ela é mais, a parte que pega nela é mais o lance musical, de arranjo mesmo, né? De timbres, essas coisas. E no caso do arranjo especificamente, a gente tá tomando como referência essa versão original de 76, não é isso? E o que tem nesse arranjo que chama a sua atenção? Eu gosto muito dos timbres dessa época, né? Assim, de uma forma geral, aquela bateria mais sem pele de resposta, mais, a gente fala opaco, mas técnico de som detesta essas... Como você vai deixar um som opaco? Você tem um som mais abafado, né? Isso. As guitarras mais, assim, um som mais verdadeiro, não é por conta dos valvulados, eu acho que o som fica mais real, né, do que é a madeira da guitarra e tudo mais. Gosto muito da parte final dessa música, quando eles fazem o dueto primeiro eles fazem uma conversa entre uma guitarra e outra, né? E depois no final eles fazem um duetinho ali com várias tríades no finais, que eu acho sensacional. As duas guitarras fazem a mesma tríade, só que uma com um timbre totalmente diferente da outra. Daí, sendo assim, você consegue distinguir que tem duas guitarras. Apesar de estarem fazendo a mesma coisa, você consegue ouvir que são duas guitarras fazendo, né? Que elas estão usando os sons diferentes, sons né? Diferentes, exatamente. E, assim, o verso eu acho interessante. Apesar de ser bem simples, é uma cadência harmônica tranquila, né? Não é nada de bicho de sete cabeças, assim, mas acho que os acordes são bem colocados no momento certo e por aí vai. Em termos estruturais, o que a gente pode falar dela, assim? Ela está formada ela tem algum tipo de refrão, ela tem estrofes, como que se dá isso? Ela começa com 2 versos, né, estrofe no caso, e vai pro refrão, então acho que é meio que sempre essa fórmula de A, B, né, no caso o A se fosse o verso, a estrofe, e o B, se fosse o refrão, seria, acho que A, B, volta a B. É sempre verso, verso, refrão, verso, verso, refrão, estrofe, né? A gente tá usando aqui no caso. Tá.
E no final a parte do solo, né? Que seria uma parte C, assim, uma parte mais voltada pros instrumentos, né? Meio que a hora do brilhem, rapazes. Isso. E chama a atenção, bom, ela tem um pouco, essa música tem uma duração relativamente longa para os padrões nossos de hoje, né? Que a gente tem comercialmente esse padrão de uma canção de 3 minutos de duração aproximadamente. Essa música tem mais de 6 minutos de duração. E parte desse tempo está dedicado aos solos instrumentais. Né? Coisa que hoje, assim, infelizmente, para você estar no meio radiofônico, você tem que abrir mão do instrumental e pensar, engraçado, né? Pensar numa letra que não precise pensar, né? Porque senão você não vai ser introduzido no meio radiofônico. E nessa época eu acho que não, primeiro que a preocupação nem era tanto essa. Sim. Né? E não que hoje não tenha, mas nessa época tinha muito músico querendo explorar a sua musicalidade e não só ganhar uma graninha. Né? Então... Claro. Eu acho que o próprio fato da década de 70 se configurar como um momento histórico assim, de exploração, né? Então, a cada nova produção se buscava um espaço para colocar em evidência os recursos que estavam sendo criados ou desenvolvidos, enfim. Então, ainda não havia essa barreira ou essa limitação de tempo. Sem contar que, assim, muito próximo desse rock que estava sendo feito, a gente tinha também o rock progressivo, que leva essa questão da exploração do tempo ao extremo, né? Sim. Aí você tem, dentro desse outro tipo de rock, você tem músicas de 15, 20 minutos e muito mais, né? E que explora o desenvolvimento do material musical propriamente e geralmente quase que exclusivamente instrumental. Né? Sim, tinha bastante bandas assim nessa época. Né? Então você tem ainda digamos, um diálogo com outras tendências do rock que garantiam a possibilidade de exploração desses recursos, mesmo numa música vocal voltada para uma perspectiva mais comercial, mas você tinha ali o espaço garantido. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não pretende, com essa conversa, esgotar as possibilidades de escuta. Muito pelo contrário, a gente espera contribuir para que essas possibilidades sejam ampliadas e que você possa, a partir das referências que a gente traz, ou das informações que a gente traz, você possa buscar outras informações também e escutar essa música 1, 2, 3, 10 vezes, buscando pensar sobre a música em si, sobre o sentido que você atribui a ela e as contribuições, os diálogos que você estabelece. A ideia é contribuir para que você possa tirar o melhor proveito da sua relação com a música. Obrigado, Luca, pela sua participação e até a próxima.